Fala aí pessoal, sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Gustavo Lima anuncia a vodka de Baphomet, a vodka que irá acender o espírito do bode Baphomet dentro de cada uma das pessoas que beberem ela. Tem cabimento isso? A maçonaria controlando aí as marionetes da indústria musical para fazer com que a sua podridão, as suas ideologias, o seu ocultismo, a sua espiritualidade chegue até dentro da casa de cada uma das pessoas, agora fisicamente. Esses mesmos caras que controlam a política, controlam a religião, criam até mesmo os próprios vírus, causam grandes, podemos dizer assim, pandemias, como nós vimos recentemente, e não tem como negar, agora estão afetando o espiritual de cada uma das pessoas. Se eu pudesse te dar um conselho nesse momento, seria: cuide do seu espírito. Apegue-se ao Criador, cuide do seu corpo e do seu cérebro e cuidado, pois esses caras estão planejando algo muito maior, não apenas de forma física, mas também de forma espiritual. Pois o que esses caras estão fazendo, essa podridão, é surreal. Vamos assistir juntos esse vídeo aqui do Gustavo Lima, onde ele está, de certa forma, fazendo um anúncio dessa vodka, uma bebida alcoólica que tem algo peculiar e nós, que estamos com os olhos abertos, conseguimos decifrar na hora. Tenho certeza que você, se acompanha meus vídeos há um tempo, batendo o olho num teaser desse, num trailerzinho que eles fizeram desse daqui, já iria identificar muita coisa. Há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo mostrando que o próprio Gustavo Lima já, de certa forma, demonstrava, principalmente em um dos seus clipes que ocorreu no meio da pandemia, a sua adoração pelo bode Baphomet. Ele, sendo um maçom, buscando o grau 33, já fazia menção à adoração de Baphomet. Vamos assistir agora o teaser atual dessa vodka, anunciando o espírito do próprio bode Baphomet. Vamos ver junto aí. Ignite Spirit, tá? Tem uma pausa aqui. Gustavo Lima aparecendo aí para nós. Vamos continuar. Olha aí, o que aparece nesse, podemos dizer assim, telão que imita um portal para essas pessoas que estavam assistindo esse show que ocorreu agora, no início de setembro, no final de agosto do ano de 2024. Nós temos a cabeça de um bode, como se fosse os ossos de um bode. Nós temos as colunas e a pirâmide em cima das colunas, fazendo referência a um templo maçônico ou ao templo de Salomão, que é venerado dentro da maçonaria. Os maçons, os construtores, são os caras que negaram a Cristo. Eles hoje adoram e idolatram outras entidades. E isso não sou eu que estou dizendo. O próprio Messias, há 2000 anos, teve um embate com os templocentristas, que eram os construtores do templo, os maçons, aqueles que estavam seguindo a lei de Moisés e que já negavam o Messias desde aquela época. Veja aí. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Os mesmos construtores hoje negam ao próprio Cristo. Dentro da maçonaria, eles não veneram a Cristo, eles veneram Salomão, o construtor do primeiro templo de pedra, o qual já mostrei em vários dos outros meus vídeos aqui, que Salomão adorou também a 72 demônios e ensinou pela Goetia como esses caras iriam invocar os seus demônios. Quem é que se lembra, quem assistiu, veja aí. All over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar. And the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple. And it's the part that's most respected in masonry. De acordo com o Talmud, o rei Salomão usou o anel para controlar um grupo de seres sobrenaturais conhecidos como demônios. Dizem que com esse anel, Salomão prendeu esses demônios
e usou eles para ajudá-lo a construir o templo. E agora, nós temos eles descaradamente mostrando um templo maçônico nesse painel aí, nesse telão que mais representa um portal dos construtores, um portal da maçonaria, trazendo Gustavo Lima como uma marionete da indústria da música para fazer com que os olhos da população se voltem a ele. Ele que tem uma grande quantidade de seguidores, de fãs pelas suas músicas, e fazendo com que essas pessoas recebam essa carga energética. Ao mesmo tempo que temos o templo maçônico, nós temos a imagem do bode, a imagem de Baphomet, que agora ficou completamente escancarado, né? Vamos continuar aí. Nós vemos as águas trazendo a palavra Ignit, que significa acender ou colocar para queimar, né? O espírito que está sendo colocado para queimar. A pessoa que bebe essa vodka tem, de certa forma, o seu espírito sendo colocado para queimar. Por quê? Porque está dando entrada ali para o próprio Baphomet. Consegue interligar as coisas? Na própria vodka, nós temos o símbolo do bode e vemos também as águas ali, né, caindo, mostrando essa imagem. As águas, de certa forma, lembram até mesmo a dualidade maçônica quando o bode Baphomet quer se contrapor ao próprio Cristo. Baphomet, na própria maçonaria, é aquele que vem para estar antes e depois do próprio Criador, por exemplo. Eu já falei sobre isso, onde o Criador é representado pelo número 10, o Alfa e o Ômega, e o Baphomet pelo número 911. O 9, que vem antes do número 10, e o 11, que vem depois, ou seja, ele estando antes e depois. As águas fazem com que ele esteja tanto em um elemento como a água, como também como um elemento como o fogo. Você vê a água e 3 chamas de fogo acendendo depois. O fogo e as 3 chamas de fogo também fazem representação à própria trindade maçônica. Esse teaser de alguns segundos, ele traz inúmeras mensagens subliminares. Nós temos um portal, nós temos o próprio bode, nós temos a representação de uma loja maçônica, a trindade maçônica e o nome ali, né, da Ignit com o bode sobre as águas, assim como o próprio Cristo, né, que caminhou sobre as águas, tá? Vamos continuar aí. E aí, a propaganda em si, né, do portal e a invocação do próprio Baphomet, aonde eles escrevem no final: liberte o seu espírito Ignit. Ou seja, liberte o seu espírito para que você possa, né, receber ali o próprio Baphomet, ou entregue o seu espírito para o próprio Baphomet. Eu já havia mostrado anos atrás como Gustavo Lima havia feito uma representação, uma adoração dentro de um dos seus clipes para o próprio bode, para o próprio Baphomet. E muitas pessoas na época falaram: não, ele não está fazendo isso. Esse cara não está exatamente, né, fazendo uma adoração ao Baphomet. Falaram que eu era louco, que eu tinha um parafuso a menos. Agora nós começamos a confirmar tudo isso. Assim como a própria casa de Gustavo Lima é uma representação de uma loja maçônica. E muitas pessoas também acharam um exagero. Apesar da própria mulher dele falar que eles não são maçons, nós sabemos que não tem como esconder. Ele sempre teve vontade de ter uma casa com esses pés direitos altos. O povo até fala que a gente é maçom, mas a gente não é maçom, tá? Nós somos católicos. Respeito os maçons, mas nós somos católicos contra do pé direito. E por que isso? Porque os próprios maçons, eles adoram e idolatram o bode e não revelam os seus segredos para ninguém. De acordo com eles só revelam esses segredos para o próprio bode, para o próprio Baphomet. Esse vídeo que eu vou colocar para você são de maçons dizendo isso em um tom de brincadeira, mas que é uma grande realidade. Dizem que a maçonaria tem segredo. E esse segredo, o maçom só conta pro bode. Porque o bode, ele mantinha o quê? Sigilo pleno. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de 5 pontas? Se você colocar ela com a ponta para cima, ela vira uma estrela.
de Deus. Mas se você botar para a cabeça baixa, ela vira a figura de um bode. E por quê? Gustavo Lima está fazendo de tudo para que as pessoas possam receber ali o espírito de Baphomet, adorar, venerar, receber essas informações de forma subliminar, porque ele, como maçom, luta arduamente para conseguir um dia chegar no grau 33. Para que você chegue no grau 33, você precisa adorar Baphomet, e exatamente da forma que ele está fazendo, como uma marionete da indústria da música, fazer com que pessoas também conheçam o próprio Baphomet. E não sou eu, mais uma vez, que digo isso é revelado por um ex-maçom de alto grau que se negou a passar por isso. Em certo momento, quando ele enxergou tudo isso, ele saiu e contou algumas verdades para todos nós, mostrando que quando os maçons chegam no grau 29, para que ele possa passar para o 30, 31, 32 e o 33, que são os graus mais importantes na maçonaria, ele precisa escolher, fazer uma escolha. Qual seria essa escolha? Veja aí. O rito de iniciação no grau 29, no rito escocês antigo e aceito, consiste em que o candidato, aquele que se inicia nesse grau, é conduzido dentro do templo da loja pelo vigilante primeiro e o vigilante segundo, até o centro do mesmo, até o centro do templo da loja, onde está a imagem de Baphomet, deus andrógeno, que é uma clara encarnação do demônio, muito reconhecível dentro da cultura ocidental. É uma das representações mais clássicas. É uma encarnação luciferina, porque na maçonaria distingue-se entre o satânico e o luciferino. No fundo, para confundir as pessoas, pois Lúcifer é quem supostamente traz a luz ao homem ou uma criatura positiva. E aí é necessário fazer uma escolha entre a cruz cristã ou a cruz de Baphomet. A cruz de Baphomet, a luz que emana da cruz de Baphomet, que é a luz da iniciação, que vem, segundo as constituições de Anderson, por toda uma linha oculta no Antigo Testamento que nos leva finalmente a Lúcifer. E em outros rituais maçônicos, faz-se praticamente o mesmo para escolher finalmente a luz de Baphomet. A escolha da luz de Baphomet, ou da cruz de Baphomet, de acordo com o que ele está falando aí. O que você acha disso? Você consegue enxergar que Gustavo Lima, um dos maiores cantores sertanejos que temos atualmente, assim como muitos outros, eu mostrei recentemente da própria Maiara e Maraísa, servem a essa indústria satânica que agora faz com que inúmeras pessoas recebam essa carga, não apenas nos shows, mas também fisicamente com uma bebida. Você consegue enxergar? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você for novo ou nova nesse canal aqui, eu peço que você inscreva-se e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham os seus olhos abertos. Vamos colocar a luz em cima das trevas e não deixar as pessoas enganadas. Essa é a minha missão aqui e a única ajuda que eu peço para você é que compartilhe.